Você não quer que eu mande mensagem, mas quer que eu fique até tarde pra te provar. E aí, véi? Como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje, eu vou estar passando uma mixagem mega especial que eu fiz uns tempo atrás aí pro Cris MC. É aquele lindo lá do Cris MC. Vou estar passando aqui uma receitinha que eu fiz na mixagem de voz dele, uns salsezinhos, um segredinho muito top aí pra vocês aplicarem na mixagem de voz de vocês, terem um vocal pro, demorou? Mas antes de a gente começar o vídeo, siga a gente nas redes sociais, porque lá a gente posta conteúdo exclusivo que a gente não posta aqui no YouTube. Então siga a gente na Leblind Records no Instagram, tem o perfil Leblind Records, que a gente dá um enfoque mais pra parte artística, do artista em si, de carreira, conteúdo exclusivo lá, principalmente nos nossos stories. Acompanha a gente lá no nosso perfil, @Leblind Records, @Leblind Pro. A gente faz live sobre produção musical, sobre mixagem e de outras paradinhas lá também, então não perde. E do Garo Beats, @Garo Beats, que é o cara dos beats da Leblind, e é o cara que edita nossos vídeos aqui também. Siga a gente lá em todas essas contas do Instagram e também acompanha o nosso canal do Telegram, que também tem conteúdo exclusivaço, que a gente só posta lá, beleza? Vai estar tudo aqui na tela e tudo na descrição, beleza? Para vocês entrarem lá e acompanharem, demorou? Além do mais, vamos voltar com a meta de engajamento aqui do canal. Então, se vocês quiserem que a gente venha com um próximo vídeo selecionado assim a dedo, ótimo, a gente vai pegar um tema que vocês sugeriram aqui, a gente vai estudar esse tema bonitinho, fazer um vídeo super especial aqui, de algum tema muito brabo que vocês comentarem. Se a gente bater essa meta desse vídeo, a gente vai fazer isso. Beleza? Se não bater essa meta, a gente não vai fazer esse vídeo especial. A meta desse vídeo é a seguinte: o vídeo tem que bater 300 likes no mínimo e 100 comentários em 48 horas desde a postagem dele. Se bater essa meta, a gente vai pegar um comentário nesse vídeo ou em outro e fazer um vídeo mega especial para vocês aqui no canal, beleza? Então, já deixa o dedão no like aí, já comenta o tema que você quer ver no vídeo especial, já vamos bater essa meta aí. Sem mais delonga, vamos pro vídeo. Rapaziada, e como é que foi, né, tipo, mixar a música pro Cris MC? Foi tipo assim, o pessoal falou, ó, tem um feat aí que você vai mixar e aí tem uma pessoa aí que tá no feat. Aí eu, é mesmo? Que legal. Quem é? Aí a pessoa falou, é o Cris MC. Aí eu, porra, que da hora. Foi isso. Foi assim que rolou a parada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a música, a parte do Cris, sem nenhum processamento, do jeito que eu recebi, beleza? Pra poder passar uma visãozinha antes, e aí depois a gente vai ligando aqui coisa por coisa e vai trocando a ideia, beleza? Então vamos lá, voz do Cris sem nenhum processamento, como eu recebi, tá mais ou menos assim. Você não quer que eu mande mensagem, mas que eu fique até tarde pra te provar que tudo que vai e volta eu voltei, cê diz tá diferente. Mas acho que aqui já dá pra ter uma noção, né? E a primeira parada que eu queria comentar era o seguinte, em algumas situações, o produtor, a pessoa que gravou, prefere mandar a voz sem afinação padrão, que foi usada ali durante a gravação, pra quem for mixar ou quem for editar, porventura, ter um pouco mais de liberdade ali, pra poder fazer uma escolha de mudança de transição de nota, ou afinar de uma forma mais artificial, mais natural, enfim. Então, a voz, ela tá um pouco off em algumas partes em termos de afinação. Não é porque o Cris, ele é desafinado não, ele é bem afinado, tá ligado? Ele é bem afinado mesmo, e ele devia ter cantado já com o tune, já com o retorno do tune, mas enviaram sem. Então, pra gente performar com o autotune, uma estética fique mais legal, às vezes a gente precisa sair um pouco mais da escala que compõe o tom ali da música mesmo, pra aquele efeito pegar de uma forma mais legal, que cantando tudo certinho. Então não estranhe, tá? Quando tiver, tipo, meio fora, assim, nossa, tá desafinado, não sei o que. Não, isso faz parte do rolê, tá? Faz parte do rolê, tem problema nenhum aqui, o Cris canta pra caramba, e ele é afinadíssimo, é só vocês verem os bagulho ao vivo dele aí que vocês vão saber que o cara é afinado, e é isso aí. Então eu só queria deixar essa visão, nem sempre a gente já recebe o material totalmente afinado ou com autotune, às vezes o produtor manda esse tipo de coisa pra gente poder ter um pouco mais de liberdade e poder trabalhar essa afinação, beleza? Não tem nenhum problema. Vamos começar pela voz principal do Cris. Aqui no insert individual da voz tem um buzz, que é esse buzz chamado Cris, e tem um insert individual, beleza? Por que eu usei um insert individual? Porque não ia ter espaço pra usar no buzz aqui, tá ligado? Do Pro Tools. Tô usando Pro Tools, é a minha DAW pra mixar de hoje. Beleza? É a DAW que eu mais uso hoje em dia. Pra quem fica com dúvida também de qual o programa que eu uso, tá aí, é o Pro Tools, beleza? E o que eu comecei fazendo de processamento? Eu passei um filtro de grave aqui na voz dele, então um filtrozinho ali até uns 70 e poucos hertz, só isso, com esse channel strip, e o Auto-Tune, propriamente dito. Descobri o tom da música com o Auto Key, e aí eu botei um return speed não muito rápido pros padrões de hoje, principalmente pra trap e tal. Geralmente o pessoal bota de 10 pra baixo, de 10 até 0.
0 return speed. Eu achei que não ficou tão legal assim, esse return tão rápido, então eu botei 21, que é rápido, mas dá um pouco mais de naturalidade pra voz, tá ligado? E é bem legal vocês mexerem com esse input type aqui. Às vezes, mesmo que a voz do artista seja mais, sei lá, barítono, baixo, etc e tal, às vezes fica legal você botar um instrument aqui pra poder ser o algoritmo de detecção, ou um tenor. Então, isso aqui modifica a assinatura sônica do processamento do plugin. É legal vocês testarem. Ficou o som mais agradável, assim, pra mim, nesse caso, low meio mesmo. Seria ali pra barítono, baixo e tal. Então é isso. Não setei outras configurações aqui, Humanize, Flex Tune, e vibrato e essas paradas. Foi só o return speed ali mesmo, tranquilão, beleza? E um Pro DS, só pra poder segurar umas leves sibilançazinhas da voz do Chris, beleza? E aí depois eu comecei um processamento propriamente dito, mais um channel strip, caso foi esse da Lines, que simula uma mesa SSL 4000E, mais filtro, mais algumas equalizações aqui bem cirúrgicas, bem pontuais, não chegaram a ser cirúrgicas. Por quê? Porque essa voz foi gravada, se não me engano, com o Neumann 87 e foi uma boa performance de forma geral, tá ligado? Do Chris. Então, quando a gente grava com um ambiente bom, com um microfone bom, com uma performance boa, não tem por que você ser tão invasivo assim nos processamentos que você vai fazer durante a mixagem. A não sei que seja essa a intenção, tipo, faça parte da estética. Mas não era o caso desse som. Esse som, ele era mais orgânico, ele era mais praiano, assim, então nem ficar fazendo aquele monte de curva super específica de equalização. Eu vim aqui nos pontos principais, tirando um pouquinho de agudo, muito agudo ali, hiperagudo, ali em 7K, pouquinho ali também em 5K, e tirando umas ressonânciazinhas ali de nasal, 800 Hz, coisa bem simples. Um expander para poder enxugar um pouco mais essa gravação, respiração, babinha e tal, e uma leve compressão aqui. Então bem de boa. Depois eu vim com LA2A, que é um dos compressores que eu mais gosto para voz, uma das primeiras camadas de compressão que eu mais gosto para voz, que eu acho bem musical, bem transparente, acho que ele segue bem, costuma seguir bem uma dinâmica, uma performance de uma voz em vários tipos de vozes e casos e contextos estéticos diferentes, então é uma escolha bem segura que eu gosto da sonoridade, principalmente desse plugin aqui da UAD. Comprimindo bem pouquinho, acho que ele tá comprimindo nos pontos mais altos, tipo 3 dB pelo mirrorzinho aqui do plugin. E aí depois, mais uma camada de compressão, uma passando ali em torno de 3.700, 4.000 Hz, que era uma região que tava me dando uma sensação de estridência. Eu botei de forma dinâmica aqui esse equalizador, e um equalizador mais cirúrgicozão aqui, fixo, tirando mais agudo que não estava incomodando. Um pouquinho dessa ressonância aqui da sala onde foi gravada, que me deu um certo trabalhinho, assim, eu tive que fazer outros processamentos depois para segurar. E mais aquela região ali que eu não costumo gostar muito, entre 600, 800 Hz, dependendo da voz. Acho que suja um pouco a voz. Tirei bem de levinho. Nada muito brusco. A gente quer mais naturalidade para essa voz. Ela foi bem gravada, então tá tranquilo. E a minha dica aqui fica para essa banda. Geralmente vozes bem gravadas e tal, tipo um 87, no ambiente da hora, com boa performance, etc. Para você ter um ar mais moderno, é legal você acrescentar umas frequênciazinhas ali entre uns 1.000, 2.500 Hz, tá ligado? Dá um médiozinho, um médio agudo mais modernoso assim pra voz, por isso que eu puxei aqui 2 dBzinho ali em torno de 1.800, foi uma região que eu achei bonita para essa voz. E aí, depois disso, esse compressor multibanda que eu acho brabíssimo, que é o MAC 404 da MAC DSP. Eu acho que vozes modernas hoje de R&B, trap, rap, pop, etc, elas têm que ter uma consistência não só de dinâmica, mas de frequência também, pra nenhuma frequência acabar pulando na sua cara, assim, você tá ouvindo e do nada vem um médio escroto na sua frente, ou um grave muito escroto na sua frente, e pra você conseguir isso, o compressor multibanda é fundamental. E pra mim esse é o melhor compressor multibanda pra voz, assim, pro meu gosto pessoal, que tem a melhor sonoridade, tá ligado? E com esses 5 processamentos que a gente fez aqui no bus da voz do Chris, a gente teve esse resultado. Você não quer que eu mande mensagem mais, que eu fique até tarde pra te provar que tudo que vai e volta eu voltei. Cê diz tá diferente, mas o que não muda nunca a gente está junto, é clima quente, eu quero mais um flashback de você por cima. Então já deu um grauzão bem da hora, cada um vai fazendo um pouquinho de cada vez pra gente não overload, digamos assim, um plugin e acabar tendo um resultado um pouco artificial demais. Então vamos de passinho de formiga em passinho de formiga. Depois do compressor multibanda, eu vim tirando um pouquinho mais aqui daquela região que eu tinha falado que tem um pouquinho de trabalho, 400 Hz, puxei mais um pouquinho de médio, puxei um pouquinho de agudo que eu acabei tirando demais nas equalizações anteriores, dei um pouco mais de limpada ali cirúrgica nos agudos, deixar a voz mais média, assim, um agudo mais bonito, mais
mais redondo, não aquela coisa estridente mais, tá ligado? Um de S pra poder me ajudar com esses agudos e essas sibilâncias que ainda poderiam estar pulando um pouco. Mais uma camada de compressão multibanda com o C6. Eu gosto muito de usar esse compressor pra poder limpar um pouco ali de médio grave na voz, que possa ainda estar saindo muito pra fora da mix. Saindo pra fora é foda, né? Mas fica aí o pleonasmo, figura de linguagem. E pra poder também tirar um pouco de sibilância da voz. Eu acho que ele tira de uma forma bem macia, sei lá. Não sei explicar direito, mas eu sei que ele trata os agudos de uma forma especial, assim, o C6. Então eu usei ele pra poder controlar mais sibilância, mais agudo e hiperagudo ali que tava me incomodando, e alguns closeness ali que tava em torno de 400 Hz, que é aquela ressonânciazinha meio chata, tá ligado? Dá um grauzinho a mais nessa região. E um plugin meio coringa que eu tenho usado muito, assim, desde aquela época que eu mixei essa música, no final das minhas changes de voz, é o Devil Lock. Eu gosto de usá-lo pra poder dar mais profundidade pra voz, pra poder parecer que a voz ela tem um aspecto mais 3D, parece que ela se desloca um pouco pra trás no nosso palco sonoro, tá ligado? Dá um corpo, uma presença e um ar mais tridimensional, assim, pra voz bem legal. E eu sempre uso com mix muito baixo, tipo, menos de 5%. Eu acho que nesse caso aqui eu botei 20 e poucos por cento, eu usei mais do que eu costumo botar, porque me pediram mais presença na voz do Chris. Eu tinha enviado a primeira versão, tinha achado da hora, mas queriam mais presença na voz dele, mais impacto, mais volume até mesmo. Então, então torar um pouquinho mais esse mix, trazer um pouquinho mais dessa distorçãozinha do Devil Lock, e ao mesmo tempo esse aspecto mais 3D, né? E foi basicamente isso que eu fiz na voz dele. Se a gente tirar o processamento e voltar, a gente consegue ver o que rolou de fato com a voz do Chris. Ficou mais ou menos assim. Você não quer que eu mande mensagem mais, que eu fique até tarde pra te provar que tudo que vai e volta eu voltei, cê diz tá diferente. E aí teve alguns efeitozinhos também que eu usei na voz do Chris. Eu usei uma combinação de 2 reverbs, um plate mais escuro e um room mais curto e mais brilhante. O plate ele era mais longo, maior assim, ficava mais de fundo. E eu usei a combinação desses 2 reverbs para poder encaixar um pouco mais a voz no instrumental, mas sem ficar com um efeito audível aparente, saca? É mais para você sentir que a voz estava encaixada do que você realmente ouvir um efeito super dramático de reverb, etc e tal. Pra deixar a voz um pouco mais lush, um pouco mais polida e um pouco mais encaixada no beat, tá ligado? Então sente, tinha mais ou menos isso aqui. Você não quer que eu mande mensagem mais, que eu fique até tarde pra te provar que tudo que vai e volta eu voltei. É interessante até botar em solado. Mande mensagem mais, que eu fique até tarde pra te provar que tudo que vai e volta eu voltei. Cê diz tá diferente, mas o que não muda nunca é a gente está junto. E aliado a isso, eu usei também 2 delays, principalmente para poder dar algumas dinâmicas assim de ritmo entre alguns buraquinhos desses versos que o Chris cantou, tipo nessa parte aqui, ó. Gente, eu quero mais um flashback de você por cima. Yeah. Tudo bem, basta você entrar no clima. Um joguinho com uns delays de um meio de tempo, um quarto de tempo, pra poder dar um certo groovezinho, assim, entre essas pausas que ele dá no cantar de cada verso, tá ligado? E elas também ajudam a dar um pouco mais de ambiência, assim, quando elas não estão dando esses throws, né? Esses throws delays, elas ajudam a dar um pouco mais de espacialidade e ambiência pra essas vozes. Então, bem minimalista, assim, o processamento não foi nada muito espalhafatoso, até porque a estética da música não pedia tudo isso. E aí, essa voz foi pra um buzz final, que eu faço um processamento em grupo de todas as vozes. Por que eu faço isso? Porque quando a gente tem mais de uma voz na música, a voz de um artista A e de um artista B, a gente quer dar uma certa coesão para essas vozes, a gente quer que elas pareçam estar no mesmo ambiente ali, porque elas estão na mesma música, então elas fazem parte do mesmo contexto, né, musical. Então é interessante que você processe elas de alguma maneira parecidas em termos sônicos, para você trazer essa homogeneidade, e é geralmente isso que eu uso no buzz de voz principal. Eu uso um microshift para dar um pouco mais de horizontalidade para a voz. Eu uso ele junto com esse ensemble da Air, eu não sei falar essa palavra, pra você parecer um caipirão. Air. Eu geralmente uso também um El-Ray, pra dar aquela última camada de compressão na voz e me ajudar um pouquinho ali com uns médio agudo, bonitinho, delicinha. Eu uso um Pensado aqui também no meu buzz de voz, não tenho usado tanto ultimamente, mas na época eu tava usando pra caramba. Um Saturn pra poder, eu gosto muito de trazer agudo por meio de saturação, principalmente com um saturador multibanda como é o Saturn 2. E mais uma camada ali de agudinho com Millennium, que eu acho foda pra poder equalizar a voz. Nossa senhora, esse agudo dele é maravilhoso. E um último de-esser ali, só pra dar aquela, tá ligado? Aquele bagulho louco, sacou?
Então eu pegar umas sibilançazinhas ali que sobraram demais e fé. Então a voz principal foi isso. Um outro detalhe interessante também, como vocês podem perceber aqui, ó, é que eu automei bastante essa voz principal, tanto a da Lari, que foi a cantora que veio primeiro, como a do Chris. Por que eu fiz isso? Porque essa música é uma música que tinha um arranjo um pouco congestionado demais. Então tinha muito elemento concorrendo pelos mesmos locais de frequência ali nessa mix. A gente tinha esse sample de guitarra, por exemplo, que ele veio bem congestionado de coisa, então eu tive que fazer bastante processamento nele. A gente teve esse vocal shop. A gente tinha esses metais, esse grupo de metais aqui, de orquestra. Então, eram vários instrumentos competindo pelas mesmas regiões de frequência. E aí, além de equalização, compressão, efeito, etc, 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 um dos fatores que mais me ajudou a dar o espaço devido para cada elemento nessa mixagem foi fazer essas automações, não foi diferente com a voz. Então, em momentos que eram mais cheguei, digamos assim, que eram mais impactantes, eu automava a voz para ela ficar mais alta. Momentos que não precisava tanto, eu diminuía o tamanho da voz, abaixava um pouco o volume geral dela, fazia isso com os outros elementos também. Então, teve bastante automação aqui, ó. A voz chega a variar até quantos dB? Deixa eu ver. Ó, tem uns pontos que ela chega a variar 0,7, 1,5 até dB aqui que eu tô vendo. Então, ela variou bastante, tá ligado? Ela variou de menos meio dB aqui no fader até 1,5 dB positivo no faderzinho aqui geral das vozes principais, tá ligado? Então também é uma dica muito boa pra você usar e além de trazer mais emoção pra música, além dela crescer, diminuir, respirar junto com o arranjo, você também consegue abrir mais espaço assim, entre os elementos da sua mixagem, tá ligado? Com esse tipo de movimentação. E, por último, a gente tem aqui os nossos ad-libs na voz do Chris, que estavam um tanto desafiadores, assim, digamos. Como vocês podem ver aqui, eu mutei bastante coisa que mandaram. Mandaram 2 tracks de ad-lib, backing vocals, você dê o nome aí que você preferir. Só que muitas dessas dobras, dessas harmonizações não ficaram muito legais com o contexto da música. E aí, você como engenheiro de mixagem, você tem o direito de mutar se você não achar tão legal aquele contexto de voz ali, como eu não achei. Eu achei que não casou tão bem com algumas coisas que foram feitas na voz principal, então deu uma enxugada boa. Mutei mesmo aqui. Você pode perceber que tinha algumas coisas que realmente não estavam tão legais assim. Pô, essa parte aqui da voz. Eu voltei. Principalmente no contexto com a voz principal, ó. Tudo que vai volta eu voltei. Cê diz tá diferente, mas o que não muda nunca a gente está junto, é clima quente. Eu quero mais um flashback de... Tinham ideias, estavam conflitando entre si, tá ligado? E tava difícil de achar um fio condutor pra elas e eu mutei várias coisas, tentei deixar um pouco mais minimalista esse arranjo vocal aqui e o pessoal gostou. Então eu tentei dar um direcionamento só, de umas vozes bem de fundo, quase como se fossem uns pads vocais, tá ligado? E aí eu usei um processamento bem tranquilo, autotune, bem parecidinho com o autotune que eu usei na voz principal, equalização com o BX Console da mesma maneira que eu fiz na voz principal, uma equalização com o Pro Q3 também muito parecida com a voz principal, tudo bem parecido com a voz principal até o CL Effects, que aí eu dei uma filtrada mais nessa voz, joguei esse hall aqui que eu acho o som maravilhoso e um Vintage Verb para poder trazer uma textura um pouco mais aérea, um pouco mais espacial para essa voz, mas tudo bem tranquilo. E como eu meio que condensei essa voz em uma track só, e eu queria ter a sensação, pelo menos, de que essas vozes estavam ali no estéreo em alguns momentos, mesmo tendo só um material, eu usei o efeito RAS para poder dar essa impressão de que eu tinha vozes em 2 locais do ouvido da pessoa que tá ouvindo, tá ligado? Mesmo só tendo um material. E o resultado ficou mais ou menos assim. Você não quer que eu mande mensagem mais, que eu fique até tarde pra te provar que tudo que vai e volta eu voltei. Cê diz tá diferente, mas o que não muda nunca a gente está junto, é clima quente. Eu quero mais um flashback de você. E antes tava assim, vê o padzinho, ó. Mas o que não muda nunca a gente está junto, é clima quente. Eu quero mais um E com todo o processamento. Repara no efeito RAS, como ele traz essa informação aqui pro lado direito. diferente, mas o que não muda nunca a gente está junto, é clima quente. Eu quero mais um flashback de você por cima. Yeah. Tudo bem, basta você. E
E aí também a grande sacada que eu tive foi de usar esses delays da voz principal como se eles estivessem preenchendo esses espaços que eu abri, mutando esses backing vocals, tá ligado? Então, tipo, você vê que esses efeitos eles se complementam bem com algumas partes que não estão mutadas nas dobras, tipo assim. Tudo bem, basta você entrar no clima. Que hoje a noite é nossa, eu fico até o café. Sacas? Então, mesmo eu enxugando bem essas dobras, ficou bem coerente, assim. Eu consegui achar uma linha legal ali pra estética desse som. E se vocês quiserem ouvir essa música por completo, ela tá em todas as plataformas, tá no Spotify, tá no Tidal, tá no Apple Music, tá em todo lugar aí que você pode ter acesso e ir lá ouvir. O nome da música é Flashback, é da Lari com o Chris MC. Demorou? Se vocês gostaram dessa música, se gostaram dessa mix, dá um comentário aqui, dá uma biscoitada pra mim aqui. Cara, essa mix do Chris MC ficou muito brava. Dá uma biscoitada aqui pra eu poder ficar feliz, tá bom? Tamo junto. Não esquece da meta de like, de engajamento aí. E até a próxima.